Minasan Yokoso. E hoje para vocês, Shari, a receita do arroz. Vou mostrar para vocês ele na panela elétrica e na panela no fogão a gás. Depois da vinheta. Bom, hoje vou mostrar para vocês o passo a passo, né? Tudo certinho para você fazer o melhor arroz de sushi. O arroz para os japoneses é como se fosse a alma do sushi. Então, para eles, o arroz representa até 60% do sabor do sushi. Se seu arroz não for de boa qualidade, estiver no ponto correto, com um tempero bom, provavelmente seu sushi não vai ser tão bom. Então, nós vamos começar hoje pelo Shari, para ter uma base muito boa para os próximos vídeos, que vai ser, nós vamos mostrar nigiri, vamos mostrar uramaki, rossomaki e vários outros pratos. Para vocês saberem um pouco, né, conhecerem um pouco do arroz, né, que é uma das principais refeições dos japoneses. Muitas vezes eles comem café da manhã, almoço, janta, todos os dias, né? Durante o dia todo eles comem o arroz. Hoje eu vou mostrar para vocês uma receita tradicional que é usada no Japão, que eu não sei se vocês conhecem, mas no Japão existem 4 receitas tradicionais que são usadas pelos chefes, né? Tem os chefes que fazem as suas modificações, mas as receitas tradicionais, né, com suas quantidades tradicionais, eu vou passar uma delas hoje para você. Cada estação do ano pode representar uma dessas receitas, né, que seria o asari, amame, karame e o koi. Para fazer o sushi, o ideal seria o grão curto, né, chamado lá no Japão de koshihikari. Então, nós usaríamos o koshihikari, porém aqui no Brasil ele não tem a mesma qualidade dos arrozes do Japão. Então a gente também tem que fazer uma leve adaptação, que eu já fiz aqui e eu vou falar para vocês daqui a pouco. Primeiro eu vou fazer o tempero. Então o tempero é só fazer as misturas, que seria sal. Eu vou passar para vocês quantos gramas, que aqui tem 40 gramas. Lembrando que esse aqui é o koi, tá? É o tempero que chama koi. São 80 gramas de açúcar. No caso, no Japão, seria usado somente o vinagre. Porém, o vinagre do Japão ele é muito suave. Tem um sabor, um cheiro muito diferente do daqui. O daqui ele é muito mais ácido. Então, o que eu faço? Eu diminuo um pouco a quantidade do vinagre e uso um pouco de mirim, que é para dar uma amenizada na acidez do vinagre. A doçura do mirim dá uma melhorada na acidez do vinagre. Aí isso vai ajudar que o tempero fique mais próximo do que a gente tem lá no Japão. Depois de colocar todos os temperos, aí a gente só vai mexer ele, né? A ideia de mexer é só para dissolver o açúcar mesmo, tá? Não tem nenhum segredo aqui. Não existe necessidade nenhuma de colocar nosso tempero no fogo, sendo que você está fazendo ele com antecedência. Então assim, na hora que você começa a fazer a produção do arroz, pode ser até quando você já colocou para cozinhar, você faz o tempero, que dá tempo do açúcar dissolver e ele vai ficar translúcido no ponto para a gente temperar nosso arroz. Vou mostrar das duas formas para vocês. Para quem não tem a panela elétrica em casa, vê que é praticamente a mesma coisa fazer no fogão a gás. Então eu estou com meu fogãozinho aqui, uma panela normal e uma panela elétrica. Eu vou separar aqui 500 gramas de arroz, eu vou pegar para as duas panelas, tá? A mesma quantidade de arroz é a quantidade de água que a gente vai usar. Agora nós vamos mudar de cenário, o Vini vai teletransportar para lá para a pia para a gente lavar o arroz. Bom, nós vamos usar uma peneira, né? Já está aqui o arroz pesado, então o que nós vamos fazer? Vamos aqui, ó, colocar a água até cobrir o arroz. A primeira lavagem é com pouca água, então nós vamos dar uma mexida mais rápida nele aqui, ó, esfregando ele contra a parede e escorrer essa água aqui, ó. Estão vendo que é uma água bem branca? Esse arroz ele tem em média umas 3 vezes mais de amido do que o nosso arroz normal aqui. Então a gente precisa tirar todo esse amido para dar mais qualidade para o nosso arroz. Então aqui, ó, a segunda lavagem,
a gente já vai cobrir ele mais de água e vamos continuar o movimento jogando ele para a lateral e esfregando ele contra a lateral com leveza ou fazendo algum movimento circular. Aí aqui vocês podem ver, ó, a diferença do começo, né? Aqui a gente já está conseguindo ver o arroz lá no fundo, né? E aí aqui, mais ou menos, é até nesse ponto que você tem que lavar, né? Nós vamos repetir o processo para os dois arroz, né? Independente da forma de cozimento, se vai ser na panela elétrica ou se vai ser no fogão a gás. Agora nosso arroz está devidamente lavado, olha aí, ó, igualzinho, exatamente a mesma quantidade. E vocês vão ver que não vai mudar nada. A mesma quantidade de água na panela elétrica e a mesma quantidade de água no fogão a gás. Coloquei aqui meio quilo, ó, minha panela já está aqui esperando. De preferência, né, não deixar sobrar nenhum grão aqui dentro, já colocar todos eles para cozinhar. Qual a diferença que vai ter aqui entre esse arroz que eu faço e o arroz japonês, né? Um arroz de melhor qualidade. Após a lavagem, ele fica 10 minutos no escorredor, descansando, antes do cozimento. Então, essa é uma das diferenças, né? Na hora da produção. Esse daqui, no caso, eu já lavo e já começo a usar, que é perigoso ele perder o ponto se ele ficar muito tempo descansando. Então, para não perder esse ponto, a gente já vai direto. Faz a lavagem e já vai para o fogo. Agora nós vamos usar aqui, ó, meio litro de água para cada um. Vou ligar os dois ao mesmo tempo para a gente ver a diferença de tempo, né? A panela ela vai demorar em média uns 20 minutos a 25 e o fogão a gás ele vai demorar um pouquinho menos. Fogo médio e a panela para cozinhar, beleza? Enquanto isso, a gente vai organizar aqui e eu vou mexer um pouquinho mais no meu tempero. Daqui a pouquinho a gente volta, que aí vai ser a hora que a gente vai temperar. Bom, continuando nossa receita aqui, ó, nosso arroz já cozinhou, levou aqui menos de 10 minutos. A panela levou um pouquinho mais, a panela levou uns 15 minutos mais ou menos. E aqui, ó, como vocês podem ver, sem colocar no fogo, só misturando, já dissolveu tudo. O que nós vamos fazer? Para cada 150 gramas de arroz cru, você pode usar em média 30 ml dessa mistura, tá? Então, nós vamos usar aqui, ó, para 500 gramas, em média uns 100 ml. Ó, e não diferente também, a mesma quantidade de tempero para os dois arroz, tanto no cozido na panela como no cozido na elétrica como no gás. Uma coisa que eu não falei ainda é que após o cozimento, sem a gente abrir a panela, ela vai ainda esperar descansar até o grão acabar de cozinhar e ficar soltinho, em média 20 minutos, tá? Então aí de 15 a 20 minutos de descanso após o cozimento, com a tampa fechada. Depois disso a gente pode abrir para temperar. Vocês viram aqui que eu tô com uma bacia de plástico aqui, né? E colheres. No Japão é usado o hangiri. O que seria o hangiri? O hangiri é uma travessa de madeira, né, redonda. O Vini vai colocar um hangiri aqui no meio depois. Como eu não tenho ele aqui, que na verdade a gente faz muito mais arroz aqui, o hangiri que eu tenho é menor e eu acabei deixando em casa, não trouxe, tudo bem. Então assim, para você também, que se você for fazer em casa, substitui por alguma coisa de plástico ou de louça, né, de porcelana. Procura não usar metal, alumínio no caso. Então, nós vamos usar aqui, ó, então, uma bandeja levemente umedecida, tá? Para ajudar o arroz soltar mais, não ficar tão grudado, que no caso da madeira lá japonesa, que é o hangiri, ele fica um pouquinho de molho antes da gente usar, porque no caso do hangiri, se você usar direto o molho nele, ele vai absorver o molho e vai ficar o arroz sem molho, né? Então no caso você tem que umedecer ele primeiro para depois usar. Eu trouxe aqui uma
uma colher de madeira para vocês verem também, que se chama chamoji, né? Que é o tradicional usado para se mexer o arroz, mas eu vou usar no caso uma que é a mesma coisa, só que em menor tamanho, só para ficar mais fácil de eu trabalhar aqui. Vou usar primeiro o arroz aqui, ó, da nossa panela, que foi cozido em menos tempo, né? Então ele já descansou o suficiente. A ideia é soltar esse arroz, né? E tirar ele todo da panela. Ó. Se tiver mal lavado, né? Que no caso não tiver tirado todo o amido, ele vai começar a queimar bastante no fundo, né? Que o amido acaba descendo e colando no fundo e aí ele vai queimar primeiro. Então no caso aqui, ó, nós vamos dar uma leve quebradinha nele aqui, ó. E já vamos pegar o tempero que a gente pesou aqui, ó, e só soltar em cima dele. A colher só ajuda a distribuir um pouco mais, tá? Todo o tempero. A primeira coisa é mexer para que o tempero se espalhe, né? Então nós vamos sempre mexer cortando, ou no caso, de baixo para cima. Nunca nós vamos amassar, porque amassar pode quebrar nosso grão e vai acabar deixando ele liguento, mais papa. Então não é o ideal. O ideal é sempre a gente estar, ó, cortando ele. Então aqui nós vamos cortar, vamos dar uma mexida primeiro, para ele passar o tempero no máximo de grãos possível. E aí a hora que a gente vê que ele já está começando a perder todas as bolinhas aqui, ó, aí a gente pode juntar ele de um lado da bandeja, eu vou virar ela aqui de lado para ter mais espaço. O ideal é sempre você ter uma bandeja muito maior, ou um pouco maior pelo menos, da quantidade de arroz que você vai usar, porque aí você consegue ir fazendo o movimento correto, né? De preferência uma bacia rasa também, né? Para que o vento corra mais. Se estiver muito alta, demora mais para esfriar o arroz, ele pode até passar do ponto. Então nós vamos juntar ele de um lado, ó, vamos fazer uma virada e vamos jogando ele para o outro lado. Nessa jogadinha nós vamos, nessa abanada na verdade, né? Ó, a gente vai ver se ficou alguma parte para trás que ela não desfez. Se ficou alguma bolinha para trás, essa bolinha ela tá sem tempero dentro, por isso que a gente tem que parar e desfazer ela e continuar até trazer todo esse arroz para o outro lado. Por que fazer essa volta? Porque sempre o calor vai estar concentrado embaixo, né? Então a gente vira, joga o vapor para cima e começa a abanar ele e trazer os grãos assim, ó, mais suave para o outro lado. Nesse movimento a gente já vai começar a resfriar e garantir de que todos os grãos vão pegar o tempero necessário, né? Então, ó, vamos virar aqui, ó, e vamos abanar ele aqui para o outro lado, ó. O ideal seria o quê? Repetir esse processo até ele esfriar. Esfriar o quê? Em média de 35 graus, que seria a temperatura ideal para a gente degustar um sushi. Se a gente provar o tempero agora, que ele ainda está um pouco quente, tá acima dos 40 graus, ele vai estar muito azedo ainda, né? Então, para ele equilibrar mais, ele tem que estar mais ou menos nessa temperatura dos 35, 37 graus. E aí depois, a junção do nigiri com o peixe, o wasabi e o shoyu, que vai dar o equilíbrio final. Bom, aí ó, vou deixar pro Vini dar um zoom aqui para vocês verem a integridade dos grãos. Eles estão bem soltinhos. Porém, a hora que ele chegar na temperatura correta, ele vai estar com a liga, né, ideal para a gente montar nosso nigiri. Vou mostrar para vocês, que agora já está dando tempo de cozimento aqui. Eu vou tirar esse daqui e vou mostrar para vocês que o outro ficou no mesmo ponto como esse aqui. Bom, pessoal, temperei os dois. Aqui vocês vão ver que eles estão muito parecidos. Muda pouquíssima coisa o cozimento na panela elétrica para a panela no fogão a gás. E uma coisa que vai te ajudar é fazer o resfriamento rápido, vai te trazer um pouco mais de brilho, né? Então você mexer ele até ele esfriar vai te trazer um pouco mais de brilho, vocês podem ver, ó. E o arroz ele tá com os grãos bem soltinhos, né? É diferente do que o pessoal costuma achar que tem que ter um arroz papa, né? O arroz ele não é papa, ele tem uma liga e devido ao tempero que a gente coloca nele, né? E a temperatura ajuda também. Bom, esse foi nosso arroz de sushi.
Shari. Se você gostou, se você aprendeu alguma coisa com esse vídeo, se você sabe de alguém que quer fazer um sushi em casa, que quer aprender a fazer o arroz sushi, compartilha com ele esse vídeo. Me segue lá nas redes sociais, se inscreve no canal e se quiser deixar algum comentário aí, alguma sugestão de vídeo, alguma sugestão de alguma coisa pra gente fazer os próximos vídeos, fiquem à vontade. Por hoje ficamos aqui com o nosso Shari e até a próxima. Domo arigatou gozaimashita. Foi? Foi. Minasan yokoso. Sejam bem-vindos mais uma vez. E hoje pra vocês... Desconcentrei, tipo... preferencialmente, melhor dizendo, parei aqui, né? Mas as receitas tradicionais com as suas quantidades... Falhou.